E aí, pessoal? Tranquilo? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ser boa madrugada também, né? De repente você está acessando aí de madrugada. Isso é que é o bacana do curso à distância. Você pode acessar a hora que lhe for mais conveniente. Então, vamos lá, hein? Quem está falando com você nesse exato momento é o seu colega Franklin. Sou servidor lá do Suporte SEI e estou atuando como instrutor junto com meu irmão Isaac nesse curso SEI Construir e Consolidar, ok? Então, esta videoaula ela é referente ao módulo 1 da primeira unidade do nosso curso e está como ferramenta de apoio para a apostila escrita que já se encontra na plataforma. Então, faça bom uso da apostila escrita, faça bom uso desta videoaula, pause, avance, volte, enfim, de acordo com a sua necessidade, e depois execute todas as atividades que estão previstas, ok? As atividades são pontuadas e você deve realizá-las dentro do prazo que está configurado lá na plataforma. Mais um detalhe, se você passou pela apostila escrita, passou por essa videoaula, colocou a dúvida lá no fórum de dúvidas, participa do fórum de dúvidas, lá é o melhor canal para a gente interagir e ajudar uns aos outros, ok? Mas ainda assim você está com dúvidas, chama o tutor no chat. Nós temos plantões online de segunda a sexta, das 10 às 12, período da manhã, e das 18 às 20, período da noite. Vai ter sempre um tutor online e é só você chamar lá no chat, ok? Então, pessoal, vai na paz, vai na fé, vamos com tudo, hein? Eu quero acabar com esse mantra do não sei usar. Valeu, pessoal. Forte abraço. Simbora! Dando continuidade, pessoal, agora na aula 3, para a gente finalizar os assuntos pendentes do módulo 1, eu vou mostrar logo de cara como é que a gente faz para enviar um processo para outra unidade. Beleza? Existem duas formas de você encaminhar um processo para outra unidade. A primeira delas é você utilizando no menu superior dos ícones de ação em massa, a cartinha enviar processo, certo? A partir do controle de processo da nossa mesa de trabalho, você pode selecionar vários processos e enviar vários processos de uma vez para outra unidade. Bora fazer o teste? Aqui, ó. Selecionei todos os processos que estão na minha caixa de processos recebidos, digamos que são processos que, na nossa realidade, são processos que nós já despachamos, já estão prontos, e todos esses processos em bloco vão ser encaminhados para a mesma unidade. Então eu posso, a partir da minha área de trabalho, do meu controle de processo, utilizando o botãozinho enviar, encaminhá-los todos de uma vez, voltando para a área de trabalho, mostrando mais uma vez, só preciso selecionar os processos que eu desejo encaminhar. Eu posso encaminhar esses dois, ou esses três, ou esses quatro, ou encaminhar apenas esse aqui, ou se eu quiser selecionar todos, é só clicar nessa caixa de seleção, selecionar tudo. Selecionei tudo, vou clicar em enviar processo. Aproveitando o ensejo, o mesmo procedimento que vale para o procedimento de enviar processo, você pode fazer também para a atualização de andamento, para atribuição do processo para um servidor, inclusão de bloco interno, sobrestamento, conclusão, anotação, inclusão de documento, ponto de controle e marcadores. Beleza? Então, todos esses ícones aqui, só reforçando o que a gente já passou, são para ações em massa, ou seja, você consegue executar com um único clique uma mesma ação em vários processos que estão lá disponíveis na sua área de trabalho. Beleza? Não precisa ser sequenciado não essa marcação. Eu poderia tanto marcar aqui na coluna recebidos, como também se tivesse processos gerados, poderiam ser marcados também para a adoção de alguma dessas ferramentas em massa. Beleza? Mas voltando lá para enviar processo. Quero encaminhar esses aqui que estão marcados para outra unidade. Já concluí a minha tramitação, já incluí os documentos, quero só encaminhar para outra unidade. Como é que eu faço? Seleciono esses processos e clico na cartinha enviar processo, beleza? A partir da minha área de trabalho, esse é o procedimento. A partir do processo, vou clicar no meu processo, digamos que eu estou trabalhando aqui no meu processo, aqui eu estou dentro do processo, entenda dessa forma, quando eu clico no número do processo, que os documentos aparecem, aqui é a minha área de tratamento do processo em si, do processo individual. Aqui também tem uma opção de encaminhar esse processo sem necessariamente ser lá pela área de trabalho.
Então, estou dentro do meu processo, trabalhando com ele, pá, terminei. Como é que eu faço para enviar para outra unidade? Clico também na cartinha enviar processo. Então, memorize que para encaminhar um processo para outra unidade, você sempre vai usar a cartinha enviar processo. Tanto trabalhando dentro do processo, quanto trabalhando a partir da área de trabalho, da mesa. É a mesma cartinha, tem a mesma função. Pode ser feito da área de trabalho, pode ser feito dentro do processo, ok? Então, vamos continuar aqui de dentro do processo. Terminei meu negócio, vou encaminhar. Clica aqui em enviar. Enviar processo, cliquei. Aparece essa caixazinha de configuração, beleza? No campo unidades, obviamente, você vai descrever quais são as unidades que irão receber esse seu processo. O bacana do SEI é exatamente isso, que ele não segue a linearidade do processo físico. O processo físico ele não poderia estar em mais de uma unidade ao mesmo tempo, concorda? Você não poderia, por exemplo, encaminhar um mesmo processo da sua unidade para a Pró-Reitoria de Ensino, para a Reitoria, para a PRPG. Não. Ele tinha que seguir de unidade, depois para outra unidade, depois para outra unidade, porque isso é uma questão física. Não é verdade? Mas já no SEI não tem isso não. Você pode, ao mesmo tempo, disparar esse processo para diferentes unidades, certo? E cada unidade dessa pode ir fazendo a sua parte. E todos os documentos que forem adicionados ao processo vão ser adicionados na ordem cronológica em que eles foram assinados, beleza? Então, por exemplo, você encaminhou para 3 unidades diferentes, unidade A, unidade B e unidade C, todas as 3 unidades podem trabalhar normalmente. Qual vai ser o documento que vai aparecer primeiro lá na árvore do processo? O primeiro documento que foi adicionado por uma dessas 3 unidades e que foi assinado. Então, é assim que funciona. Primeiro que incluir e assinou, vai constar lá no árvore do processo, o documento é registrado, beleza? E todas as unidades podem trabalhar simultaneamente. Não há nenhum tipo de perda de informação. Tranquilo? E como é que eu faço para indicar no encaminhamento do processo a unidade que eu desejo encaminhar? Na caixinha unidades, você digita a sigla da unidade que você deseja encaminhar. Por exemplo, esse aqui eu vou mandar para o SEI-PRGAF. Vou mandar também para a outra sala de treinamento. Se você não souber a sigla toda, basta digitar parte da sigla que o SEI preenche com as informações que existem no banco de dados para você selecionar. Digamos que eu queria mandar também para PRE. Eu vou selecionar aqui dentro das siglas que contém o termo PRE, qual é a unidade da PRE que eu desejo encaminhar. Eu quero mandar lá dentro da PRE para o gabinete da Pró-Reitoria. Eu vou clicar aqui, ó. Só basta clicar que a unidade vai para cá. Beleza? E se eu quisesse, por exemplo, encaminhar de volta para uma unidade que já mandou para mim esse processo? Era só clicar aqui, ó, em mostrar unidades por onde tramitou. Aí, por exemplo, esse processo tramitou por esta unidade, treinamento C grupo 2. Era só clicar aqui e transportar. Como ela já consta aqui, ó, observe que quando eu cliquei na caixinha mostrar unidades por onde tramitou, ela já vem sombreada de verde. Ou seja, a unidade por onde esse processo tramitou já está na minha lista de destinatários. Tranquilo? Meu amigo, eu cliquei a sigla aqui, eu não sei a sigla, não sei exatamente qual unidade que eu desejo remeter. Como é o nome dela, não sei. Como é que eu faço para pesquisar? Clica aqui na lupinha, selecionar unidades, certo? E faz a pesquisa, clique em pesquisar, que o SEI vai listar todas as unidades que hoje estão cadastradas no banco de dados desse sistema, beleza? Tem mais de 730 unidades. E aqui também você pode selecionar qual unidade ou quais unidades que você deseja que esse processo seja remetido. É só selecionar a caixinha e clicar em transportar, que ela vai lá para o SEI. Beleza? Continuando. E esse ícone aqui dos botõezinhos, selecionar grupos de envio. Se você, por exemplo, remete processos sempre para as mesmas unidades, por exemplo, digamos que você tem um processo de colação de grau, está no exemplo da graduação. Aí esse processo de colação de grau, quando você conclui a instrução na sua unidade, você sempre remete ele para a direção de centro, para a Pró-Reitoria de Ensino e para a PRAC, assim digamos. Então, nesse caso, você pode criar um grupo de envio, beleza? Você
esse grupo não é criado aqui, ele é criado inicialmente lá no menu principal, certo? Aqui você só vai selecionar esse grupo. A gente vai mostrar como é que cria esse grupo de envio nos próximos módulos, tranquilo? Mas basicamente é isso. Esse grupo de envio é um cadastro que você faz previamente de unidades que você sempre encaminha esse processo simultaneamente para as mesmas unidades. E em vez de você selecionar cada uma, você vai selecionar esse grupo que foi previamente configurado por você. Tranquilo? Só isso. Aí nessas outras caixinhas, tem essas três opções aqui. Ó. Manter processo aberto na unidade atual, remover a anotação, enviar e-mail de notificação e o danado lá do retorno programado, que eu já falei que ignore essa caixazinha que nós não utilizamos na UFCG, beleza? Isso aqui foi abolido do nosso SEI UFCG. Mas voltando aqui para as caixinhas. Quando eu clico essa caixinha, manter processo aberto na unidade atual, implica dizer que esse processo eu vou remetê-lo para outra unidade, mas ele vai permanecer aberto na minha área de trabalho, ou seja, ele não vai sair da minha área de trabalho. Se eu não marcar essa caixinha, deixar ela desmarcada, esse processo, quando eu enviar para outra unidade, ele vai sumir da minha área de trabalho, vai ser concluído na minha unidade de trabalho. Beleza? A outra caixinha, remover a anotação, ela serve para retirar todas as anotações que você inseriu no seu processo, certo? Eu vou mostrar nesta videoaula ainda como é que você insere anotações no processo. Então, quando eu clico nessa caixinha remover a anotação, eu estou dizendo para você que, quando o meu processo for para outra unidade, as anotações que eu inseri, certo? Caso esse processo retorne de volta para a minha unidade, não deve o SEI reinserir essas anotações, porque o SEI é inteligente. Essas anotaçõezinhas aí que aparecem nesse menu de enviar processo, se for pensar no processo físico, eram aqueles post-its. Então, os post-its, as anotações aí do SEI, o SEI é inteligente. Você vai remeter esse processo para outra unidade, tem anotações nele, o SEI deixa em stand-by, como se fosse numa memória suspensa. O processo tramita por outras unidades, essas anotações que você inseriu no processo não são visíveis por outras unidades, ficam restritas à sua unidade. E caso esse processo retorne, o SEI automaticamente reinsere esses post-its, reinsere essas anotações. Beleza? E essa caixinha aí, remover a anotação, é exatamente para fazer essa limpeza. Se você clicar aí, todas as anotações que você fez, depois que você encaminhou esse processo, serão excluídas. Não serão reinseridas no processo, caso ele retorne para a sua unidade. Ficou claro? E por último, a caixinha enviar e-mail de notificação. Se você marcar essa caixa, toda vez que o SEI expedir um processo para essas unidades que você listou, né? Para as unidades que você cadastrou, ele vai encaminhar um e-mail de notificação para o e-mail cadastrado nesta unidade. Beleza? Então, se você acha que realmente é necessário expedir, além do processo para a unidade de destino, uma notificaçãozinha por e-mail também, marca essa caixinha enviar e-mail de notificação. Beleza? Então, feito isso, é só clicar no botão enviar processo. Cliquei em enviar. O processo vai ser encaminhado para a unidade de destino, certo? Quando eu clicar aqui em consultar andamento, vai mostrar a ação que foi executada, certo? Quais as ações que esse processo foi remetido. E aqui no andamento, você vai verificar aqui, vai aparecer também quais as unidades onde esse processo se encontra aberto no momento. Olha o número dele aqui, ó, 011043. Como eu não marquei para esse processo ficar aberto na minha unidade, vamos decorar, ó, 011043. Quando eu clicar para voltar para a minha área de controle de processo, esse processo, ó, 011043, não vai mais estar listado junto aos meus processos da minha área de trabalho, beleza? E mostra aí como é que você faria, por exemplo, se quisesse enviar vários processos de uma só vez. Era muito simples, mesmo procedimento. Selecionava os processos que eu desejo remeter, ok? Depois clicaria em enviar processo, marcaria as unidades, né, de destino desse processo,
A mesma configuração que a gente fez quando trabalhava de dentro do processo, a gente vai fazer na questão de bloco. Eu quero manter esse processo aberto na minha unidade dessa vez. Clique em enviar. Clique em enviar. Os processos vão permanecer abertos na minha unidade, mas foram remetidos para a outra unidade também. Ó. Aqui, ó. Estão lá, foram remetidos para a unidade de treinamento C, grupo 2. Beleza, pessoal? Então, aqui, pincelada de como nós fazemos para encaminhar processos para outra unidade. Beleza? Vamos continuar. Dando continuidade, vou falar agora sobre a atribuição de processo. E o que seria essa atribuição de processo? Muito simples. Primeiramente, o íconezinho da atribuição de processo também aparece nos nossos ícones de ações em massa. Então, significa dizer que eu posso atribuir, a partir da minha área de trabalho, mais de um processo a um determinado usuário, utilizando os ícones de ação em massa, já que ele está aqui. Então, eu posso utilizar em mais de um processo de uma vez só. Mas o que danado é essa atribuição de processo, instrutor? É basicamente uma distribuição que você faz internamente dentro da sua unidade para um servidor lotado nesta mesma unidade que você elabora. Certo? Muito simples. Digamos que você abriu esse processo, fez uma avaliação rápida. Ah, esse processo aqui é de competência do servidor fulano de tal. Vou atribuir a ele. Ele é quem deve fazer a análise desse processo. Então, você vai, a partir da área de trabalho, né, do controle do processo, você pode clicar na caixinha de seleção correspondente ao processo e depois no ícone atribuição de processo. Clicou aqui, aí você vai procurar este servidor que você deseja fazer essa atribuição. Clicar aqui em atribuir para, procura na lista o servidor que você deseja atribuir. Eu vou atribuir para mim aqui no exemplo. Seleciono meu nome, meu CPF, clique em salvar. Pronto, fiz a atribuição. Perceba que o que modificou de um processo sem atribuição para um processo com atribuição é que à direita do número do processo aparece o CPF do servidor ao qual este processo foi atribuído. Beleza? Se eu quisesse atribuir todos esses processos de uma vez para um servidor, por exemplo, fiz a avaliação de um por um e não, todos esses processos aqui são de competência de um servidor A. Como é que eu faria? Selecionaria todos os processos na minha área de controle de processo, clicaria no íconezinho atribuição de processo e selecionaria o servidor que eu desejo atribuir. Clique em salvar. Fechou. Todos os processos ficaram atribuídos para esse servidor que eu desejei fazer a atribuição. Beleza? Na frente do número do processo está o CPF. Massa. Eita, e eu posso fazer essa atribuição para mais de um servidor ao mesmo tempo? Eu gostaria que ficasse atribuído para Franklin e também ficasse atribuído para Isaac ao mesmo tempo. Tem como? Não tem como. A atribuição ela é linear, só pode ser feita para um servidor por vez. Então, por exemplo, se eu atribuir para esse CPF 060, se eu quiser atribuir para outra pessoa, a gente repete o mesmo procedimento aqui, estou fazendo em massa para todos os processos, vou atribuir aqui para Ana Teresa. Se eu atribuir para Ana Teresa, o SEI automaticamente remove a atribuição anterior que estava vinculada ao meu CPF e atribui para Ana Teresa. Beleza? Então, usando a ferramenta de atribuição de processo, não é possível atribuir a mais de um servidor ao mesmo tempo. Só um servidor por vez. Beleza? Mais um detalhe sobre a atribuição de processo. Como é que eu faço para retirar essa atribuição? Faço novamente a seleção, né? Nesse caso que eu estou trabalhando em bloco, na minha área de controle de processo, na minha mesa de trabalho, clico lá na ferramentazinha de atribuição e clico agora na caixa, na parte em branco. No início dos nomes da lista, tem uma partezinha em branco, que não tem nenhum nome. Clicar aqui, nesse espaço vazio, vai ficar assim vazio, depois clique em salvar, automaticamente todas as atribuições foram removidas, beleza? E beleza, você mostrou como é que se faz a partir da área de controle de processo. E dentro do processo, estou trabalhando aqui no processo, bacaninha, pá, fiz a avaliação, já quero atribuir logo para o servidor adequado. Como é que eu faço? Do mesmo jeito que você fez lá na área de trabalho, a diferença é porque aqui você já está trabalhando dentro do processo, você vai clicar no número e vai procurar na lista de ícones, né, o link
o íconezinho atribuir processo. Clicou em atribuir processo, vai procurar o servidor, ok, selecionou, clicou em salvar, pronto. Processo, já aparece aqui a mensagem, foi atribuído para o servidor que você desejou realizar a ação. Tranquilo? Então, não tem mistério com relação à atribuição do processo. Só mais uma coisa que eu quero mostrar a vocês, aproveitando o ensejo. Dentro da nossa área de trabalho, existem essas 3 ferramentazinhas aqui de filtro de visualização, beleza? Então, veja bem, imagine numa unidade acadêmica que tem vários professores, vários processos diferentes. Essa ferramenta de atribuição é extremamente útil, porque você pode atribuir para os servidores responsáveis e o servidor, quando entrar dentro da unidade que visualizar centenas de processos, se ele quiser fazer uma busca rápida naqueles que são de seu interesse, ele pode chegar na sua área de trabalho, que tem vários processos, e clicar nesse filtrozinho aqui, ó, ver processos atribuídos a mim. Quando ele clicar nesse filtro ver processos atribuídos a mim, a área de trabalho do SEI passa a mostrar apenas os processos que estão atribuídos ao CPF daquele servidor. Beleza? Então, extremamente útil, porque dá uma restringida nos processos que estão abertos na área de trabalho e ele consegue visualizar apenas aqueles que foram atribuídos para ele. Então é bizu aí em unidades que tem muitos servidores, que tem um volume muito grande de processos, sempre trabalhar com atribuição. Porque você facilita essa gestão por parte de quem está acessando a plataforma, que ele pode dar agilidade na sua avaliação, aplicando esse filtro de ver processos atribuídos a ele. Só vai aparecer os processos atribuídos para ele. E para ele voltar para a tela onde estão todos os processos, só clicar em ver todos os processos e ele volta para a sua área original. Beleza? Ainda com relação a esse filtro, daqui a pouquinho eu falo sobre ver por marcadores, mas eu quero mostrar o outro filtro, que é esse de visualização detalhada. Esse layout aqui, esse template, é o template convencional. Quando você acessa o SEI, cai nesse template aqui, beleza? Com o menu aparecendo, com a coluna de processos recebidos e com a coluna de processos gerados e essas informações aqui. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, se você clicar aqui na opção de visualização detalhada, o negócio muda de figura. Vamos clicar para ver o que é que acontece. Quando você clica em visualização detalhada, o SEI organiza todos os processos numa tabela única, certo? E ele mostra o número do processo, a atribuição, a quem está atribuído, já detalha o tipo de processo e já mostra aqui os interessados que estão cadastrados nos respectivos processos. Então você tem como visualizar os interessados já na própria tela de visualização, quando você utiliza do filtro visualização detalhada. Beleza? Para voltar para o filtro normal, só clicar em visualização resumida e volta para aquele template inicial. E o outro, professor? Ver por marcadores. Marcador é uma ferramenta extremamente interessante. Existe uma estratégia para você trabalhar com marcadores. Não vamos explorar, é bem simples, bem trivial. Mas como essa unidade 1 é a maior unidade de todas, essa ferramentazinha marcador vai ficar para a próxima. Mas eu vou mostrar como é que você filtra por marcadores. Do mesmo jeito que você fez o filtro por atribuição, você também tem como filtrar por marcadores. É só você clicar aqui em ver por marcadores e aqui nessa lista apareceriam todos os marcadores cadastrados para a sua unidade que tivesse vinculado aos processos. Você iria selecionar qual o marcador que você desejaria que fosse filtrar na sua tela, que aparecesse somente os processos que contivessem aquele marcador. Beleza? Aí você fazia a seleção. Nesse caso, para esse marcador aqui branco feito, existem 3 processos. Eu vou clicar para que o SEI filtre a visualização apenas desses processos que tem o marcador feito. Cliquei aqui no número e agora na minha área de trabalho eu passo a visualizar apenas os processos que contêm esse marcador feito. Beleza? Mais um filtro da área de trabalho. Não se preocupem que com relação aos marcadores, no próximo módulo a gente vai detalhar bem direitinho. Eu vou mostrar como é que cria um marcador e vou passar algumas estratégias de utilização dos marcadores para a otimização da área de trabalho.
realmente eu acredito assim, eu defendo que o marcador é um diferencial das ferramentas de gestão de área de trabalho. Tranquilo? Então, bora avançar. Mais uma ferramentazinha bem interessante, pessoal, é essa ferramenta que eu vou apresentar agora para vocês. O famoso post-it, a famosa anotação, esse íconezinho aqui amarelinho que é realmente o desenho de um post-it. Beleza? Quando é que a gente usa post-it, pessoal? Quando é que você usa esses marcadorzinhos, aqueles papeizinhos, em qualquer coisa que você achar conveniente. É extremamente útil, e tanto para você fazer um registro pessoal, como você colocar um recadinho para um colega servidor, você utiliza essa ferramenta de anotações. Do jeito que você utilizava no processo físico, você utiliza no processo eletrônico, com algumas ressalvas. Primeiro, que essas anotações no processo eletrônico, no SEI, elas ficam restritas apenas à sua unidade. Beleza? Ficam restritas apenas à sua unidade. Se você encaminhar um processo, seu processo, para outra unidade, como eu falei lá na seçãozinha de enviar processo, essas anotações não vão, de forma alguma, mesmo que você esqueça de retirá-las do processo, de excluir as anotações, o SEI não encaminha o processo com anotações que foram registradas em alguma unidade. Beleza? Mas o SEI é inteligente. Se esse processo for para uma outra unidade e retornar para a sua unidade, se você não marcar aquela caixinha de remover anotações, já falei sobre isso. Se você não marcar essa caixinha, o processo, quando retornar para a sua unidade, o que é que vai acontecer? O SEI vai reinserir a anotação que você colocou anteriormente. Beleza? Eita, caramba, que massa! E como é que eu faço para colocar uma anotação num processo? Você tanto pode fazer isso em bloco, se você deseja inserir a mesma anotação, o mesmo recado em vários processos simultaneamente, utilizando o ícone lá na sua área de controle de processo, né, o ícone de ação em massa, como você pode fazer a partir do processo que você está trabalhando. Clicando no número, procura o íconezinho correspondente, anotações, clique em anotações e digita o texto. Por exemplo, colega servidor, tenha atenção para o último despacho. Beleza? Clique em salvar. Voltar para a minha área de trabalho. Aqui está a minha anotação. Aparece no registro o número do CPF de quem inseriu a anotação e o texto completo. É só o usuário, né, o servidor, quem tem acesso à unidade, colocar o mouse em cima que ele vê exatamente o texto. Beleza? Tranquilo. Aí digamos que o colega servidor abriu o processo, viu lá a anotação, aí ele verificou que era para ser verificado e quer deixar um recado de volta. O que é que ele pode fazer? Ó? Dá um enterzinho, coloca uma separaçãozinha aqui, para indicar que está iniciando uma nova anotação e responde: obrigado, colega. Fiz o que deveria. Favor, encaminhe o processo para a unidade tal. Isso aqui é urgente. É urgente. Se é urgente, o que é que pode ser feito? Marcar a caixinha prioridade. Se eu marcar essa caixinha prioridade, o que é que vai acontecer? Quando eu clicar em salvar, vamos voltar lá para a área de trabalho para ver o que aconteceu. Essa anotação deixa de apresentar a coloraçãozinha amarela e passa a apresentar a coloraçãozinha vermelha. Como já foi falado aqui em outras oportunidades, vermelho é sempre prioridade. Então, se você está com a anotaçãozinha vermelha, tem várias anotações. Imaginemos que tem outras aqui. Vamos incluir uma anotação em bloco para todos esses processos, só para a gente visualizar. Cliquei aqui, selecionei os processos, cliquei em anotação. Digamos, vamos lá. Verifiquem estes aqui. Exemplo. Seria essa anotação em bloco. Vários processos ao mesmo tempo vão conter a mesma anotação, que eu não inseri em bloco, né? Aí aqui é a diferença gráfica, tá vendo? Aqui eu marquei como prioridade, é aquela que a gente estava trabalhando como um diário. Ficou em vermelho, porque eu marquei prioridade. As demais, que eu não marquei prioridade, fica amarelinha. Beleza? Se eu quiser editar
sem abrir o processo, eu posso editar diretamente na anotação? Pode. Se você colocar o mouse em cima do íconezinho da anotação do lado do processo, ele vai abrir aquela caixazinha de edição. Beleza? Por exemplo, vamos colocar uma nova edição. Falta a realização de procedimento de instrução. Por exemplo, cliquei em salvar. O conteúdo lá da anotação foi atualizado. Tá vendo? Beleza? Se você quiser, por exemplo, colocar as datas de edição disso aqui, melhor ainda, porque fica bem organizado. Ó. Em, sei lá, 5/11/2021. Você colocou a primeira mensagem. Colega servidor. Papapá. Aí aqui, ó. Em 6/11/2021. Falta a realização do procedimento de instrução. Aí aqui, ó, por exemplo. Em 8/11/2021. Faça essa outra situação. Beleza? E aqui, ó, você fica com um diário de anotação com data. Você pode, por exemplo, assinar também a parte dessa anotação que foi você quem fez. Combina aí com seus colegas servidores e utiliza essa ferramenta como uma ferramenta de gestão de informação. Essa é a finalidade dela, né? Muito além do que a gente faz na realidade física com post-itzinho físico. Você tem esse recurso aí. Tranquilo? É muito bacana. Dá para fazer um bocado de coisa utilizando essa ferramenta de anotações. Tranquilo? E se eu quiser excluir essas anotações, como é que eu faço? Tem duas opções. Nessa aqui de prioridade, clica nela, né, ou no número do processo, tanto faz, depois clica no ícone, desmarca a caixinha de prioridade, seleciona todo o conteúdo da anotação, certo? Seleciona todo o conteúdo da anotação, apaga, depois clica em salvar. Pronto, a anotaçãozinha sumiu, beleza? Mesma coisa você pode fazer em massa também. Para esses processos que a gente não inseriu isso aqui de uma vez, né? A gente pode tirar também essas anotações de uma vez. Basta selecionar todos os processos, clicar no ícone Anotações. Nesse caso, a gente deixa sem nenhum conteúdo, ok? Do jeito que está aqui, caixinha de prioridade desmarcada e clica em salvar. Quando eu faço essa ação, automaticamente todas as anotações são excluídas, beleza? Eu falei sobre isso lá na apostila escrita, vou reiterar aqui. Olha, pessoal, muito bom senso, muito respeito com relação a o que você faz com essas anotações. Muitas unidades, muitos setores trabalham efetivamente com essa sinalização utilizando esses post-its. Então, se você vai apagar alguma coisa, tenha certeza do que você está apagando. Porque esses post-its eles não são exclusivos da sua edição. Quando você insere um post-it, não fica exclusivo para você. É um post-it que vai ficar na unidade. Então, o post-it que foi criado por você pode ser editado por outro colega servidor. E o post-it que foi incluído por outro colega servidor da sua mesma unidade, reitero, da mesma unidade de trabalho, pode também fazer a edição do seu, beleza? Então tem que ter muito cuidado, muito respeito, para não excluir os post-its dos colegas ou colocar uma informação lá equivocada, porque acaba prejudicando o fluxo de trabalho do colega. Tranquilo? Mas usa bastante aí o post-it que é sucesso, usa bastante aí a ferramenta de anotação que dá bom. Beleza? Vamos embora. Continuando. Dando continuidade, pessoal, vou falar agora de uma ferramenta, de um recurso chamado duplicação de processos ou duplicidade. Beleza? Perceba que não tem nada a respeito de duplicar processo nos meus ícones de ação em massa, na minha área de trabalho, de controle de processo. Então, onde é que tem essa ferramenta? Num processo já criado. Então, clica aqui no nome do processo para eu mostrar para vocês visualizarem onde é que essa ferramenta aparece. Beleza? Estou aqui trabalhando dentro do meu processo, abri meu processo. Estou olhando aqui que tem um documento dentro do meu processo, então vou procurar esse íconezinho, ó. É este aqui, ó. Duas folhinhas, duplicar processo. O que seria esse duplicar processo? Imagine o seguinte. Imagine que determinado procedimento processual, certo? O mesmo tipo de processo, os mesmos documentos, são necessários para N interessados.
e você, em tese, teria que gerar do zero N processos diferentes. E a única coisa que ia mudar seria, por exemplo, só o nome do interessado. O processo é o mesmo, agora teria que ter um número diferente do processo por interessado, o documento que você está instruindo é o mesmo, enfim. A única diferença é que seria um processo por interessado. Para que você não tenha que criar um a um os processos, você pode utilizar essa ferramenta de duplicar. Oxente, e como é isso? Mostra aí como é que funciona. Digamos que eu crio o primeiro processo matriz, instruo com um número, né? Isso aí ele foi criado, já gera o seu próprio número, com um documento, e vou clicar depois na ferramenta duplicar processo. Clique em duplicar processo. O SEI já me pergunta quem é o interessado desse processo que eu estou duplicando. Então, no caso, deixa eu ver quem é o interessado desse processo. A propósito, como é que eu faço para consultar o interessado de um processo, depois que ele já está gerado? É só você clicar nessa ferramentazinha, nesse íconezinho, consultar, alterar processo. Você clicando aqui em consultar, alterar processo, você pode até mesmo modificar o tipo do processo. Vai que de repente quem criou não criou o processo certo para a instrução que está ocorrendo, beleza? Você pode modificar o tipo do processo e você também pode cadastrar novos interessados, beleza? Então, digamos que eu queira cadastrar um novo interessado aqui. Se eu quiser, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz ao iniciar o processo, beleza? Depois que o processo foi iniciado, documentos foram inseridos, eu consigo gerenciar os interessados que estão cadastrados no processo. Esse aqui o colega que fez esqueceu de cadastrar uma unidade. Posso inserir, tá vendo? O processo já foi gerado, já tem documento e tudo, mas eu consigo inserir novos interessados. Tem outra unidade aqui também. Vou colocar arquivo geral. Tem outro colega aqui, deixa eu botar Isaac, também interessado. Beleza? Deixa eu ver aqui, Isaac Almeida, George, também interessado. Tranquilo, editei os interessados, cliquei em salvar. Vou mostrar novamente para fixação, porque eu estava explicando uma coisa e entrei noutra, mas só para reforço, para não passar batido. Mesmo com o processo já gerado, com o documento incluído, eu consigo editar tanto o tipo de processo, como acrescentar interessados. Beleza? Posso retirar interessados. Se foram interessados inseridos por outra unidade, você não consegue excluí-los. Beleza? Tranquilo? Você só consegue excluir os interessados que foram cadastrados na sua unidade. Aí você consegue. Se for interessado cadastrado por outra unidade, você não consegue removê-los. Apenas a unidade onde o interessado foi cadastrado é que consegue excluí-lo. Agora, adicionar, você consegue tranquilamente. Beleza? Até o nível de acesso, se for necessário, você também consegue modificar para as hipóteses que estão previstas para o processo. Digamos que você identificou que o seu colega gerou um processo que se classificaria como restrito, e em vez dele colocar como restrito, colocou como público. Então você pode clicar no número do processo, né? Depois no íconezinho consultar, alterar processo, que é esses bonequinhos aqui preto e rosa, e fazer a edição do nível de acesso também. Pode editar o tipo do processo, pode editar os interessados, não pode excluir os interessados que foram cadastrados por outra unidade, e pode também alterar o nível de acesso do processo, beleza? Pode alterar também a classificação por assuntos? Não, que em nenhum momento essa classificação por assuntos deve ser alterada, beleza? Então, voltando lá, estava falando da ferramenta de duplicar processo, selecionei o número do processo, vou clicar na ferramentazinha duplicar processo e vou selecionar o interessado do novo processo. Vamos colocar aqui uma pessoa nada a ver. Digamos que fosse Maria, Afonsina Maria, a nova interessada desse processo. Quando eu clicar em duplicar, olha que interessante. Cliquei em duplicar. O SEI cria um novo processo. Beleza? Já adiciona o documento do processo matriz
e também já cadastra a interessada que eu configurei no ato da duplicação. Beleza? Olha que interessante. O SEI cria o mesmo tipo processual com um número diferente, adiciona os documentos que já foram inseridos no processo matriz. Se tivesse 30 documentos lá, o SEI iria inserir os 30 documentos aqui em linha. Beleza? Obviamente são minutos, você vai precisar assiná-los novamente, mas o SEI insere o mesmo tipo de documento. E já cadastra o interessado. Beleza? Então, ferramentas de duplicidade de processo é bem interessante para unidades que fazem o mesmo processo, o mesmo documento e só muda o interessado para cada processo que é gerado. Então, em vez de você criar do zero, 1 a 1, usa a ferramenta duplicar processo. Beleza? Então, continuando. E para finalizar essa videoaula, vou falar agora de 2 procedimentos. Primeiro, sobrestamento, certo? E segundo, a conclusão do processo da unidade. Tranquilo? Mostrar como se dá a utilização dessas ferramentas. Primeiro passo, o que é sobrestar um processo? Quando você diz sobrestar um processo, você está interrompendo a contagem de um prazo. Beleza? Legalmente é isso aí. Sobrestar um processo é a interrupção da contagem de um prazo. Beleza? Vamos ver aqui. Quem utiliza muito essa função de sobrestamento de processo é o pessoal lá da coordenação de gestão de pessoas, que eventualmente um colega servidor dá entrada num pedido de progressão de capacitação, mas não cumpriu ainda aquele prazo mínimo necessário para essa progressão. Então, recebido o processo fora de prazo, mas partindo daquele princípio da economia processual, para que não seja gerado um novo processo, o pessoal lá recebe, sobresta esse processo, ou seja, suspende a análise daquele processo até que chegue a data correta para apreciação. Beleza? Então, mais ou menos, essa é a função do sobrestamento, é suspender a contagem de tempo, o decurso de tempo das ações daquele processo. Beleza? E como é que eu faço para sobrestar um processo? Você tem ciência que deve sobrestar, como é que eu faço para sobrestar um processo? Muito simples. Você seleciona o processo e clica nesse íconezinho sobrestar processo. É um pause. Interessante que, como eu disse, o SEI é muito intuitivo. Um pause significa o quê? Pausar, né? Então, você está pausando a análise daquele processo, aquela contagem. Você clica aqui em sobrestar, vai abrir essa tela de configuração. Aparecem duas opções, somente sobrestar ou sobrestar vinculando a outro processo. Se você quiser sobrestar esse processo vinculando a um outro processo que está em andamento, por exemplo, o sobrestamento depende de uma ação de um outro processo, é só você digitar o número desse processo e depois clica nessa caixinha de pesquisar, certo? E faz esse sobrestamento com vinculação. Na maioria das vezes, a pessoa quer somente sobrestar o próprio processo. Clicando nessa caixinha, você vai ter que especificar o motivo do sobrestamento. Beleza? Aí digamos aqui no motivo, aguardando decurso de prazo de procedimento de avaliação. Exemplo, você vai ter que justificar por que esse processo está sendo sobrestado. Esse seu motivo que você está digitando aí vai lá para o histórico do seu processo. Quando alguém for na pesquisa pública, que fizer a pesquisa do número do processo e verificar o andamento dele, vai constar no andamento do processo essa informação que você inseriu para o sobrestamento. Tranquilo? Então, esse motivo tem que ser um motivo formal, um motivo devidamente amparado na legislação para que haja esse sobrestamento. Tranquilo? Feito isso, é só clicar em salvar. O que aconteceu com esse processo? Vamos decorar o número. Ele é o 011047. Apareceu um íconezinho aqui, ó, para remover o sobrestamento. Então, quando a gente sobresta, se quiser
voltar a avaliação desse processo, a análise desse processo, é só clicar no play que você vai voltar a analisar esse processo, beleza? Ele vai voltar a aparecer na sua área de trabalho. Quando você sobresta, é exatamente o que acontece. Esse processo, 011047, ele vai sair da sua área de trabalho. Cadê ele aqui? 011047 sumiu da minha área de trabalho. Então, basicamente, pensando numa analogia com o processo físico, quando você sobrestou esse processo, é como se você tirasse ele da sua mesa e colocasse ele num estante. Tirei da sua mesa e colocou ele lá no estante, colocou lá uma anotaçãozinha, e só depois de tal data, aquele processo volta a ser apreciado, beleza? E onde é essa estante que eu vejo os meus processos sobrestados aqui? Não sei. Para você ver essa estante, onde estão os seus processos sobrestados, é só vir aqui no menu principal e clicar no botão correspondente Processos Sobrestados. Clicou aqui, vai aparecer a lista com todos os processos que você sobrestou na sua unidade, quem executou a ação, né? Ou seja, você vai visualizar não só os processos que foram sobrestados por você, como também pelos seus colegas servidores que estão lotados na mesma unidade. Diz o número do processo, o usuário que fez o sobrestamento, a data e a hora e o motivo para esse sobrestamento. Então, por exemplo, sempre é interessante você colocar no motivo a data que esse processo deve ser retirado do sobrestamento. Beleza? Então a pessoa vai e faz a consultazinha. Quando é que esse processo deve ser retirado do sobrestamento? Para retirar do sobrestamento, para ele voltar lá para a sua área de trabalho, a gente viu que ele some da área de trabalho, é só clicar em remover sobrestamento. Clicou no play, ele pergunta, você confirma a remoção do sobrestamento do processo no brutal, você clicou em OK, o processo volta lá para a sua área de trabalho. Cadê o 011047? Achou! Voltou aqui para a coluna de processos gerados. Tranquilo? Então, mais uma ferramenta interessante aí, bastante útil, sobrestamento de processos. Você viu como sobresta, como retira o sobrestamento e onde consulta os processos sobrestados. Tranquilo? Ficou com alguma dúvida? Vai lá no fórum de dúvidas. Quer expandir essa discussão? Usa também o fórum de dúvidas que a gente vai conversar. Beleza? Vamos avançar. E aí, como é que eu faço para concluir um processo da minha área de trabalho? Muito simples. Você pode selecionar tanto a partir da seção Controle de Processo, selecionar qual ou quais os processos que você deseja concluir, faz a seleção, depois clica nesse íconezinho aqui, ó, Concluir processo nesta unidade. Quando eu clicar em Concluir processo nesta unidade, todos esses processinhos aqui irão sumir da minha área de trabalho, beleza? E vão ser considerados concluídos aqui para mim, beleza? Ou, da mesma forma, a partir do próprio processo, estou trabalhando no processo, encerrei a minha instrução, não tem mais o que ser feito aqui, é só clicar no botãozinho Concluir processo, beleza? Vamos ver aqui, por exemplo, esse 002071, terminei, cliquei em Concluir processo, vai aparecer a informação que o processo não possui andamentos abertos. Caso esse processo esteja em tramitação em outras unidades, vai aparecer a informação que esse processo foi concluído na sua unidade, mas que está aberto na unidade tal, e tal. Beleza? Então, vamos verificar o que é que acontece quando a gente conclui. 002071, vamos olhar na nossa área de trabalho, já não está mais aqui. Beleza? Vamos concluir todos esses aqui em bloco. Digamos que esses processos já foram avaliados e eu desejo concluí-los. Quero que eles saiam da minha área de trabalho. Selecionei aqui as caixinhas, todos os processos, posso concluir ao mesmo tempo. Ó. Só selecioná-los e clicar no ícone Concluir processo. Cliquei em Concluir processo. Todos os processos foram concluídos na minha unidade. Beleza? Eita, que bacana! Vou meter o pau concluindo os processos da minha unidade. Eu mostrei como é que você faz para concluir um processo. Muito simples. Outra coisa, mais um detalhe, só para fechar. Se você enviar um processo para outra unidade e não marcar essa caixinha, manter processo aberto na unidade atual, decore esse número aqui, ó, 011. Quando você clica em enviar,
esse processo para outra unidade e não marca para ficar aberto na sua unidade, esse processo também fica como concluído na sua unidade. Beleza? Ele sai da sua área de trabalho. Bora verificar? O 011 também saiu da nossa área de trabalho. Beleza? Então, como que eu concluo um processo? Dessa forma que eu acabei de mostrar. Usando o ícone concluir processo ou remetendo esse processo para outra unidade sem marcar a caixinha manter aberto na minha unidade atual. Mas e aí? Depois que eu concluo esse processo, como é que eu faço para recuperá-lo? Para recuperar esse processo, você vai ter que ter alguma informação de filtro. Seja o nome do interessado, seja o número do processo, para você utilizar o campo de pesquisa. Beleza? Você vai lá na pesquisa, vai utilizar as ferramentas de filtro aqui, que você dispõe daquele processo que você concluiu, para poder recuperá-lo. Porque ele é concluído na sua unidade, mas ele não é excluído da base de dados do SEI. Beleza? Por isso que é tão importante que a tela de configuração da geração do processo seja corretamente preenchida. Sempre cadastre os interessados, sempre coloque uma descrição do seu processo. Se for interessante, colocar também lá no campo observação alguma informação que possa auxiliar na recuperação dessa informação futuramente. Beleza? Mas, além dessas possibilidades de recuperação desse processo, depois que ele for concluído, já que ele vai sair da sua área de trabalho, existem outras que a gente vai explorar ao longo do nosso curso e que são importantíssimas, que é o bloco interno, certo? Utilizando essa ferramentazinha aqui, incluir em bloco. Também outra ferramenta chamada acompanhamento especial. São duas ferramentas que você pode utilizar para manter um arquivo de fácil acesso dos processos que são importantes e que você eventualmente deseja consultá-los no futuro, beleza? Bloco interno, então, é fundamental. A gente vai explorar essa questão dos blocos bem profundamente nos próximos módulos e também mostrar a ferramenta de acompanhamento especial que consta aqui no nosso menu principal, beleza? Agora, nesse módulo 1, só quero mostrar como é que conclui. Conclui desse jeito, selecionando os processos, depois em concluir, ou dentro do processo, fez a sua tramitação, clique em concluir. E se você enviar também esse processo para outra unidade e não marcar a caixinha manter processo aberto na unidade atual, ele também vai ser concluído na sua unidade e vai sair da sua área de trabalho. Beleza?